Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu venho apresentar o nosso palestrante de hoje, dentro da sequência dos seminários conjuntos das 3 áreas do programa de pós-graduação em ensino de matemática, do curso de doutorado em ensino e história da matemática. Quem vai contar um pouquinho para a gente hoje do trabalho é o Gustavo Rubini. O Gustavo estava na linha de ensino de física e ele é professor formado na licenciatura em física pela UFRJ, no qual ele desenvolveu como trabalho de conclusão de curso um trabalho sobre a aerodinâmica de uma bola de futebol, onde ele explorava a questão dos efeitos esquisitos do formato não parabólico de um chute de uma bola de futebol. Foi numa jogada na Copa do Mundo Tchecoslováquia em 1970, quando Pelé viu que ele estava no meio do campo, viu que o goleiro estava muito adiantado e chutou a bola e quase que fez o gol, foi por muito pouco. Por conta, nessa época, não se tinha grandes tecnologias como se tem hoje. O Gustavo fez na mão um programa de análise de dados, desses que a gente agora faz trivialmente, para acompanhar a trajetória da partícula. Ele foi orientado por um professor daqui do TEMAT, também do doutorado, Carlos Aguiar, e ganhou o prêmio de melhor trabalho de iniciação no CCNN. Tá? E o artigo foi publicado. Ele fez um mestrado em divulgação científica, no mestrado em Educação, Difusão e Gestão de Ciências da EBQM da UFRJ, no qual ele trabalhou com avaliação de experimentos de física em museus interativos de ciência. E o doutorado ele concluiu, não foi o ano passado, porque nós já viramos o ano retrasado, em 2017 ele entrou na primeira turma e foi orientado por mim. As atividades profissionais dele, bom, em primeiro lugar, eu sempre falo que é atividade profissional, porque em primeiro lugar, na frente de tudo, ele é o pai do Edgar e da Teresa, e ele não sofreu o efeito dos diversos, relatado pelos diversos doutorandos no nosso encontro, não teve mudança de estado civil durante o processo de doutorado. Ele foi professor de física da rede estadual do Rio de Janeiro, no Colégio Amaro Cavalcante, logo que se formou, mas não aguentou. O Colégio Amaro Cavalcante é um colégio bastante especial para mim, porque minha mãe foi diretora durante muito tempo desse colégio, na época que o Brizola fazia eleição direta para professor, para diretor. Fica no Largo do Machado, num prédio histórico. Ele foi mediador, entre outras coisas que ele fez, de tudo que vocês possam imaginar, no Espaço Ciência Viva, que é um espaço de divulgação científica organizado por um grupo da Biofísica e da Bioquímica Médica da UFRJ, que fica ali na Tijuca. Foi professor substituto no Colégio de Aplicação da UFRJ, e aí ele resolveu não trabalhar mais dando aula, e passou a ser TAI, técnico administrativo, na UFRJ, onde ele está, no Instituto de Física. No momento, ele é o secretário do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física. Ele está co-orientando dissertações no programa de pós-graduação em ensino de física, e aqui o que ele vai fazer é um apanhado dos trabalhos que ele desenvolveu em pesquisa e que levaram ele a concluir o doutorado. Então, Gustavo, é com você. Boa tarde a todos. Obrigado, Marta, pela apresentação. Quero agradecer também ao Aguinaldo pelo convite. É um prazer voltar ao PMAT, ainda que de forma remota. Eu vou começar a compartilhar a tela, então, aqui. Por favor, confirme se a tela já está aparecendo para vocês. Sim. Já está sim, Gustavo. Tá, ok, obrigado. Bom, então, esse foi... Oficial. Alguém pode desligar o microfone, por favor? Está com ruído de fundo? Vem cá. Obrigado.
Então, o que o Enem revela sobre a aprendizagem física na educação básica foi o título da minha tese de doutorado no PEMAT, defendido em 2019. Eu fui orientado pela professora Marta e vou apresentar aqui alguns dos resultados que eu obtive, né? Esse é o sumário da apresentação. Eu vou começar falando um pouco sobre o Enem, a teoria da resposta ao item, que é um modelo psicométrico usado na elaboração e na correção da prova do Enem, né? Fazer essa relação entre o Enem e a TRI, comentar um pouco sobre os estudos que existem sobre o Enem, e a partir disso eu vou poder justificar os objetivos que eu tive na minha tese, seguido pela metodologia e os resultados, desde os gerais, alguns específicos de física, porque lembrando que a prova não é de física, a prova é de ciência da natureza, e dentro dessa prova existem questões de física. E também algumas diferenças de desempenho que foram detectadas em alguns subgrupos. Tá? E encerro com as considerações finais. Bom, eu vou começar com uma citação aqui. Os testes educacionais estão aqui para ficar. Essa questão das avaliações em larga escala é um tema polêmico, de certo modo espinhoso, mas eu concordo com essa frase, que a gente, por mais que goste ou não goste, que para o bem ou para o mal, esses grandes testes, essas avaliações de sistema, elas estão aqui, a gente não tem muito como fugir disso. Tanto, é claro que tem tanto motivos técnicos quanto motivos políticos para essas avaliações. Mas o que de fato acontece é que a partir dos anos 90, essas avaliações crescem rapidamente, tanto no mundo quanto no Brasil. Sejam avaliações internacionais quanto avaliações nacionais. E o Brasil participa de uma avaliação internacional muito importante, que é o PISA, desde a primeira edição desse exame, nos anos 90. Né? Bom, então, o meu foco foi o Enem. Por que eu escolhi o Enem? Eu queria trabalhar com questões de física, né? Discutir a questão do ensino e aprendizagem de física, e a única avaliação nacional que a gente tem que aborde a física é essa para o ensino médio. Tá? Então, o Enem inicialmente foi criado em 98, eu participei como aluno desse primeiro exame, em 98, né? E aí, a partir de 2009, esse exame é reestruturado. Era um exame que era muito mais interdisciplinar, era uma prova única de múltipla escolha com 63 questões, e ele passa a ter 4 áreas de conhecimento, 4 provas distintas, com 45 questões cada uma, mais a redação. Esse exame, mesmo sendo voluntário, ele pode ser considerado uma ferramenta valiosa para ter um diagnóstico de educação, porque ele traz consequências importantes para a vida de um estudante. Né? O acesso à universidade, seja pública, seja privada. Inclusive, a nota do Enem dá acesso a universidades em Portugal. E mesmo para quem não quer fazer um curso superior, existe a questão do pós-médio com ensino técnico. Pelo programa Pronatec, você também tem acesso a cursos técnicos. Então, existe uma matriz de referência, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ela é composta de 5 eixos cognitivos. Cada área do conhecimento possui competências e habilidades, e associados às questões existem objetos de conhecimento. Esses objetos de conhecimento são os tradicionais conteúdos que você encontra no índice de um livro didático, por exemplo. Tá? Então, são essas as 4 áreas de conhecimento, e eu analisei apenas a prova de ciência da natureza e suas tecnologias. Uma questão importante é que, a partir dessa reestruturação de 2009, a nota deixa de ser uma simples contagem de acertos das questões. A prova passa a usar a teoria da resposta ao item, né, o TRI ou TRI, quem fale TRI ou TRI, e essa nota, em 2009, ela foi normalizada para uma média 500 e desvio padrão 100. Tá? Importante, então a média 500 não corresponde a 50% de acerto. Eu queria só, antes de passar para o próximo slide, conferir uma coisa com vocês. Vocês veem o ponteiro do meu mouse? Sim. Sim. Sim? Tá, ok, obrigado. Só para me situar aqui, então.
Então, eu vou apresentar alguns conceitos importantes da teoria da resposta ao item, não vou entrar em muitos detalhes, mas algumas noções básicas para poder entender os resultados que eu vou mostrar. Tá? Então, tradicionalmente, existe a teoria clássica dos testes, desenvolvida desde a década de 20, 30, muito forte, e a partir dos anos 50 começa esse desenvolvimento dessa teoria da resposta ao item. Tá? Os primórdios dela também estão um pouco nos anos 20 e 30, mas ela procura, é uma espécie de evolução da teoria clássica dos testes, com algumas características importantes. Pressupostos fundamentais. A probabilidade de acertar um item depende exclusivamente da habilidade do indivíduo que o responde. Vamos entender isso nesse gráfico, que está aqui nesse canto superior direito, tá? Onde eu tenho, no eixo horizontal, uma escala de habilidade importante, para não haver confusão. Essa habilidade aqui, entenda-se como conhecimento do aluno, proficiência do aluno em determinado assunto, né? Não é a mesma habilidade que o Enem chama quando associa a habilidade de resolver um tipo de questão. E no eixo vertical eu tenho a probabilidade de acerto, que está aqui variando entre 0 e 1, tá? Ou 0 e 100%, se você preferir. Então, reparem que isso aqui seria uma chamada curva característica do item. É uma curva que descreve a probabilidade de uma pessoa de certa habilidade acertar uma determinada questão. Reparem que, por exemplo, nessa região aqui de menor habilidade, né, eu tenho aqui menor habilidade, e ela, conforme eu vou para a direita, a proficiência da pessoa vai aumentando, candidato. Então, aqui eu tenho uma baixa percentual de acerto. Nesse ponto aqui, reparem que a concavidade da curva se inverte. Então, esse ponto de inflexão aqui é um ponto importante que eu vou mostrar na transparência seguinte. Eu estou marcando aqui 50% de acerto. E a partir desse ponto, então, a concavidade se inverte até, então, eu tenho os limites de 0 e 1. Tá? Questões importantes. Esses parâmetros, cada questão ou item, são sinônimos, tá? Vai ter parâmetros que vão descrever o comportamento de um aluno a partir da sua habilidade θ. Esses parâmetros eles são independentes do grupo examinado. Essa parte de baixo do gráfico aqui está tentando representar isso. Eu tenho uma população A, descrita por essa curva aqui, que é mais larga, né, uma distribuição mais espaçada, e uma outra de população B. A ideia é que essa curva aqui em cima, ela consegue descrever essas duas populações. Né? As notas ou scores dos alunos são independentes do teste e existem características que permitem que se compare resultados de testes diferentes. Isso não é sempre que é possível, mas se você imaginar que você tem 2 testes, supondo, com 20 questões cada um, mas que algumas questões em comum entre esses 2 testes, então é possível comparar as notas de pessoas diferentes que tiverem testes diferentes. Por quê? Porque eu tenho esse elemento de ligação que são questões que estão em ambos os testes. Tá? Uma outra coisa importante, que a partir desses parâmetros dos itens, é possível planejar o teste em função dos objetivos da avaliação. Eu vou apresentar alguns exemplos de resultados depois, que vai ficar isso mais claro, espero, mas uma questão importante aqui. Uma vez que você conhece o parâmetro dos itens, eu tenho, sei lá, um item A que mede pessoas que estão na parte inferior da escala de habilidade. Um item B que mede muito bem pessoas que estão na região média. E um item C que mede muito bem pessoas que estão na região extrema, superior. Então, eu posso combinar itens, né, de modo ou posso escolher varrer toda a escala de habilidades ou determinar. Eu quero um ponto de corte, por exemplo, aqui. Eu quero saber exatamente quem é que sabe mais do que esse ponto ou menos do que esse ponto. Eu estou falando isso em modo abstrato, mas imagine uma prova de motorista, por exemplo. Tá?
tem que ter uma nota mínima. A nota mínima poderia não ser, o número de acertos poderia ser a partir dessa escala de habilidade. E como eu já disse antes, a nota não corresponde à contagem de acerto dos itens. Então, cada questão vai ter essa curva característica, cada pessoa vai ter um padrão de respostas a esses itens, e em função disso, dependendo se ela acertou ou errou o item, você vai ter, ela tem uma curva de acerto ou de erro para cada item, e a partir do produtório dessas curvas, você consegue estimar o conhecimento, a proficiência desse candidato. Tá? E é por isso, como a gente usa esse produtório, que é fundamental que haja uma independência entre um item e outro. Uma coisa que não está mencionada aqui, mas a resposta de uma pessoa a um item X, ela tem que depender apenas da habilidade θ dela. Ter respondido o item Y não pode influenciar aquela resposta do item X. Bom, o Enem é TRI, então. O Enem utiliza o modelo logístico de 3 parâmetros. A partir de 2009, ele passou a usar esse modelo. Tem muita informação divulgada na mídia e muita confusão sobre esse modelo. Tá? Provavelmente, algumas das confusões são a respeito do chute, né, que é o parâmetro, então, e também a questão sobre o peso das questões. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas eu vou tentar, pelo menos, deixar claro que não dá para falar muito em peso das questões. O que essa equação aqui está dizendo para a gente? Né? Ela tem uma probabilidade de acertar um determinado item I, que depende da minha habilidade θ, tá? E de 3 parâmetros dos itens. Depende do parâmetro C, para aquele item I, que é o parâmetro de pseudo-azar, ou pseudo-chance, popular chute. Tá? Depende de um parâmetro B, que é a dificuldade do item. E reparem que o parâmetro B tem uma relação aqui com a habilidade θ da pessoa. Então, esse θ e esse B são diretamente comparáveis. Você tem uma mesma escala, onde você pode colocar pessoas e itens. E, por fim, um parâmetro A, que é o parâmetro de discriminação. Discriminação no sentido de separar candidatos de uma certa habilidade, né, acima ou abaixo de uma certa habilidade, não no sentido de preconceito. Bom, e isso, então, para cada item, né, então 1, 2, até N. No caso do Enem, 45 questões na prova de ciência da natureza. Vamos entender como é que esses parâmetros mudam a curva característica do item. Então, para cada parâmetro, eu controlei os outros 2 e mudei apenas o parâmetro que eu estou investigando. Então, aqui seria um exemplo de uma curva característica do item para o modelo de um parâmetro. O que seria esse modelo de um parâmetro? Você faz C igual a 0, A igual a 1, e o único parâmetro que está mexendo é o B, a dificuldade do item. Então, reparem que na linha contínua eu tenho B igual a 0, A igual a 1 e C igual a 0. Esse eixo de habilidade aqui, então, tá, é o meu θ, está em unidades estatísticas, então média 0, desvio padrão 1. Tá? O que isso significa? Que eu tenho 67% dos candidatos entre menos 1 e 1. Tá? Bom, então seguindo aqui. Quem está menos 4, quer dizer, é menos de 0,1%. Tá? É uma quantidade muito pequena de pessoas. É uma pessoa, ou melhor dizendo, é uma pessoa com uma habilidade muito abaixo do que a questão consegue medir. Então, ela praticamente não tem chance de acertar. Essa curva vai crescendo até chegar em outro extremo superior. São assíntotas, né? Você nunca chega de fato àquele valor, mas para efeitos práticos você está chegando nos limites. Se eu modificar, então, para essa curva, uma pessoa de habilidade média, 0, ela tem 50% de chance de acertar esse item, essa questão. Essa mesma pessoa, se for responder essa outra questão, da linha tracejada, ela vai ter cerca de 27% de chance de acertar só. Por quê? Porque essa questão agora tem uma dificuldade 1,
a questão tem a dificuldade maior do que a habilidade da pessoa. Tá? Então, ao aumentar a dificuldade, eu estou deslocando a curva para a direita, e se eu diminuísse, eu deslocaria para a esquerda. Existe um outro modelo, logístico de 2 parâmetros, ainda com C igual a 0, mas no qual já posso variar o A. O que eu tenho agora, então? Eu tenho as duas questões com B igual a 0 e C igual a 0. Então, são duas questões, reparem, de dificuldade média para essa população que está respondendo essa questão. Na primeira curva, a contínua, eu repetia de cima. Tá? Exatamente B igual a 0, A igual a 1 e C igual a 0. Na segunda, eu variei a discriminação, parâmetro A, para 1,5. Aumentei essa discriminação. O que significa? Eu aumentei a inclinação da curva, de modo que eu separo melhor quem está abaixo ou acima desse ponto de inflexão. E reparem uma coisa curiosa. Se eu olhar apenas para os parâmetros B, os dois são 0. As questões estão a mesma dificuldade. Mas uma pessoa que tem habilidade -2, ela vai ter mais chance de acertar essa questão aqui, da linha contínua, do que a da linha tracejada. Para essa pessoa, a questão de linha contínua é mais fácil. E essa relação se inverte quando você vai para o outro lado do gráfico. Aqui, na habilidade 2, quem passa a ser a questão mais fácil é a questão da linha tracejada. Então, esses nomes de parâmetros de dificuldade de discriminação, eles vêm da tradição da psicometria clássica, teoria clássica dos testes. Mas, a meu modo de ver, esses nomes são um pouco enganosos quando você começa a analisar a curva numa escala completa aqui. Tá? Bom, e por fim, o último parâmetro é o parâmetro do pseudo-azar, em que eu simplesmente desloco para cima aqui a minha assíntota inferior. Então, em vez de eu começar em 0, por exemplo, eu estou começando aqui em 20%. Reparem que esse parâmetro ele altera muito a curva no limite inferior. Mas no limite superior, elas são praticamente coincidentes. Tá? Essa é a ideia de você introduzir esse parâmetro C em questões de múltipla escolha, é justamente para isso. Isso vai ter consequências de penalizar ou de reduzir a informação que você tem de alunos com baixa habilidade, mas tem pouca consequência prática para quem está na região superior. Bom, dito isso, então, vou passar um pouco sobre a questão sobre os estudos que existem sobre o Enem, ou pelo menos que existiam até 2019, tá? Eu felizmente não atualizei isso, mas reparem então que mesmo o Enem tendo existido desde 98, e a princípio sendo uma avaliação nacional, tudo bem, voluntária, mas a quantidade de publicações, artigos periódicos na base Cielo era muito pequena. Isso começa a mudar, né, esse marco aqui, 2014. Então, reparem, 98 para 2004 foram 6 anos. 2009 para 2014, 2009 quando tem a reformulação, são mais 5 anos. Então, tem uma espécie de uma defasagem aí, quando começam a surgir os primeiros estudos. E os primeiros estudos eram muito para comentar sobre a prova, criticar até a proposta da prova como um todo, ou questões, mas não se detinham muito na análise do desempenho dos candidatos. Não usavam os microdados que o INEP disponibiliza publicamente. Né? Então, tem artigos que falam sobre o desempenho geral, tem artigos mais específicos do desempenho nas questões, alguns relacionando o desempenho com aspectos socioeconômicos, e outros que não usam os microdados, mas que analisam as questões em si. Tá? O que eu procurei fazer foi mesclar essa análise dos microdados, do desempenho, uma parte mais quantitativa, com essa análise das questões em si, uma parte mais qualitativa. Tá? Então, em função disso, meus objetivos foram descrever os dados de desempenho do Enem, os candidatos concluintes do ensino médio, na área de ciência da natureza. Por que eu estou destacando concluintes do ensino médio? Porque tem muitos alunos que fazem o Enem como teste, chamados treineiros, então no segundo ano do ensino médio vão fazer o Enem, e tem outras pessoas que já terminaram o ensino médio mais tempo e estão fazendo o Enem também porque querem entrar na universidade. Mas essas pessoas não vão dar um diagnóstico adequado do ensino médio naquele momento. Né? E usar, então,
as técnicas da teoria da resposta ao item para essa análise. E dentro da questão do ensino de física, né, tentar identificar padrões de comportamento nessas questões de física. Ok? Bom, então, a metodologia consiste em... qualquer pessoa pode entrar no site do INEP, fazer o download desses microdados. São arquivos muito grandes, tá? Arquivos da ordem de 4, 5 gigabytes. E fazer o tratamento desse banco de dados não é uma coisa trivial. Não dá, é preciso programas específicos para isso. Bom, não dá para usar uma planilha de dados, por exemplo. Né? E é preciso também tratar esse banco de dados. O banco de dados, ele vem num formato para o software que o INEP usa para fazer as análises, que não é o mesmo que eu. Nem necessariamente vai ser de outros pesquisadores. Então, por exemplo, ao invés de eu ter uma coluna de resposta para cada questão, eu tenho uma única coluna, uma única variável com um vetor de respostas. Tem a sequência de todas as alternativas marcadas. Então, num único campo, para cada candidato, eu tenho um único campo com 45 letras, A, B, C, D, E, conforme ele for marcando, em sequência, sem separação. Então, é preciso fazer esse tratamento com os dados, abrir esse vetor de resposta em 45 novas variáveis. É preciso, uma coisa importante que eu não mencionei, existem 4 cores de provas. O Enem trabalha com 4 cadernos, com as mesmas questões, só que em ordens diferentes, para evitar cola ou qualquer outro tipo de fraude. Então, eu sempre trabalhei, na minha análise, com o padrão da prova de cor azul. Então, todas as questões que eu mostrar em sequência, a numeração sempre vai se referir à prova de cor azul. Então, eu tenho que pegar a prova de cor amarela, abrir no banco de dados, separar, né, em 4 bancos de dados, um de cada cor, e os outros que não são de cor azul, eu tenho que reordenar de modo que as questões fiquem na ordem da prova de cor azul. E, em seguida, corrigir, né, as questões. Então, eu tenho a variável da marcação do aluno e depois uma variável de certo ou errado. Tá? E aí eu posso fazer número de acertos, posso fazer outras coisas em função disso. Essa tabela aqui mostra para a gente como é que foi a evolução dos estudantes entre 2009 e 2017. Foram os anos que eu estudei na minha tese. Então, 2009 foi o primeiro ano ainda desse novo Enem. A gente vê um leve aumento ao longo dos anos. A partir de 2013, você começa a ter, em função de diversas políticas públicas, né, assim, as universidades federais começam a utilizar amplamente a nota do Enem como forma de acesso. Você tem também questões de isenção de taxa. Então, por exemplo, inscritos, participantes e concluintes. É sempre bom ter uma noção disso daqui. Então, o número de inscritos é 1. A abstenção é algo crônico. Então, reparem que no primeiro ano, pouco mais da metade dos inscritos realmente participou dos 2 dias de prova e teve nota válida em todas essas provas. E aqui, então, os concluintes, cerca de 1/3, mais ou menos, desse grupo. Né? Existem leves flutuações, mas a gente vê a importância, que a gente tem a dimensão de quantas pessoas são afetadas por essa prova, por esse exame. E a questão importante aqui também, a análise envolveu tanto a teoria clássica dos testes, a teoria da resposta ao item e a parte de conteúdo das questões. Especificamente em física, já havia muitos comentários, críticas ao conteúdo das questões de física. Entretanto, lembrando que sim, é a única avaliação que a gente tem. Então, por mais que haja problemas, alguma coisa é possível, alguma informação relevante vai ser possível ser extraída dessa prova. Bom, então, o primeiro resultado interessante é a questão do desempenho dos concluintes, as médias. Isso é uma coisa que está diretamente no banco de dados, você pode pegar ele diretamente, calcular a média sem ter um tratamento mais exaustivo. Então, a média é 501,1. O meu filtro é ligeiramente diferente do filtro do INEP, então justifica que não seja o 500 exatamente, que foi definido em 2009. Então, em 2009, o INEP definiu 500 de média de padrão 100, tem um resultado próximo disso,
E, a princípio, até onde se sabe, essas notas, ano a ano, são comparáveis entre si. A ideia inicial do Enem era que a pessoa pudesse fazer 2, 3 provas por ano e escolher a melhor nota para ela. Tá? Bom, reparem que a nota mínima não é 0, a nota máxima não é 1000. Lembrando, se o desvio padrão é cerca de 100, a nota mínima é aqui cerca de 150, essa nota mínima é cerca de 2 desvios padrão e meio abaixo da média. A nota máxima é 4 desvios padrão acima da média. Tá? Então vai ser muito difícil ter uma nota 1000 ou nota 0. Tá? Já houve casos na prova de matemática, com nota acima de 1000. Reparem uma coisa interessante. A nota mínima não era 0, de repente, a partir de 2014, passa a aparecer notas 0. Houve uma mudança na metodologia de correção, e segundo a TRI, a pessoa deixar em branco uma questão ou errar a questão seria considerado errado do mesmo jeito. Tá? E a partir de 2014, então, ou seja, mesmo candidatos que deixassem a prova inteira em branco teriam essa nota mínima respectiva em cada um desses anos. A partir de 2014 isso muda. Se a pessoa tentar responder tudo, ou pelo menos uma questão, e errar, não tiver nenhum acerto, ela vai ter uma nota mínima calculada pela TRI. Senão, a nota vai ser 0. Tá? Então, aqui a gente vê os histogramas dessas notas. Reparem que não é uma disciplina muito simétrica em alguns anos. Tá? E é interessante comparar essa nota média da TRI com a nota média da teoria clássica dos testes. Lembrando que são 45 questões, então eu somei o número de acertos, né? E renormalizei para uma nota de 0 a 10. Tá? Então aqui, essa média 3,4 é 3,4 em 10. Ou seja, cerca de 1/3 de acerto. Há anos em que é cerca de 25%. Né? Então, só para a gente ficar evidente que nota média 500 não corresponde a 50% de acerto ou nota 5. Tá? E também nem sempre todo mundo acerta todas as questões. E, obviamente, nota 10 não quer dizer nota 1000. Tá? Bom. Em seguida a isso, foi feita uma classificação disciplinar dessa prova de ciência da natureza. São 3 disciplinas que compõem a ciência da natureza: física, química e biologia. Eu fiz essa separação justamente para poder investigar melhor as questões de física. Reparem que a distribuição é razoavelmente bem equilibrada, com exceção do primeiro ano, em que houve aquele vazamento na gráfica da prova, e foi montada uma prova às pressas, em cerca de um mês. Então, provavelmente não tinha questão de química suficiente, acabou tendo mais biologia. Mas, a princípio, há um esforço em distribuir de maneira mais ou menos uniforme entre as 3 disciplinas. E a tabela de baixo aqui eu mostro o percentual de acerto médio por cada disciplina em cada ano. Então, coisas que chamam a atenção. Nenhuma disciplina teve média acima de 50% em um dos anos. A prova é difícil para os nossos alunos, os candidatos. A biologia é consistentemente maior do que física e química, com exceção de aqui de 2015. Tá? E química também chama atenção, porque em 2017 o acerto foi de cerca de 20%, lembrando que são 5 alternativas, é praticamente um acerto aleatório. Tá? Quer dizer, física e biologia não estão muito bem, mas parece que química está ainda pior. E em seguida, então, a isso a gente pode destrinchar melhor como é que são as questões em si. Então, agora eu tenho, lembrando, na ordem da prova de cor azul, então, questão 1, questão 2, questão 3, nessa sequência aqui no eixo horizontal, e o percentual de acerto no eixo vertical. Biologia em preto, física no cinza escuro e química no cinza claro. Então, reparem como é que biologia, nesse ano, tem uma questão que é muito fácil, tem mais de 80% de acerto, e física tem uma questão extremamente difícil. Essa questão aqui é da ordem de 6% de acerto só. Foi, inclusive, objeto de trabalho de conclusão de curso de um aluno da licenciatura em Física, o Lucas Porto Alegre, e passou essa questão para alunos de ensino médio e pediu para eles comentarem o que eles estavam marcando, justificar. Né? Então, tem uma série de resultados interessantes sobre isso.
Bom, isso foi feito para cada ano, eu não vou ficar entrando em detalhes, eu só quero chamar a atenção porque existem poucas questões acima de 50% de acerto e muitas questões que estão abaixo dos 20% de acerto. Isso revela algum problema, seja na formulação da questão, seja na formação dos nossos alunos ou em ambos. Tá? Então, aqui também. A tendência ao longo dos anos é que haja menos questões com acertos acima de 50% e o percentual de acerto estabiliza aqui em torno de 20%, 30%, mais ou menos, em média. Tá? Então, até 2016, por exemplo, nenhuma questão teve mais de 50% de acerto. É uma prova que é muito difícil para os nossos alunos. Para grande parte, então, desses alunos, parece que a prova não está avaliando muita coisa. Bom, aí eu entro na parte da TRI, então. Lembrando aquela ideia, então, das curvas características dos itens. Eu tenho, então, aqui, no eixo horizontal, aquela escala de habilidade θ, média 0, né? Aqui menos 6 a 6. E na vertical, a probabilidade de acerto de 0 a 1. Então, essa questão 1 aqui, por exemplo, de biologia, né, a sigla de biologia aqui, indica que está um comportamento razoavelmente bem esperado. Esse é o ajuste que eu fiz no programa que eu rodei a partir dos dados do INEP. Mas duas questões aqui chamam a atenção da gente. A questão 27 de física e a questão 31 de física. Olha que coisa estranha. A probabilidade de acerto diminui conforme a habilidade do candidato aumenta. Isso parece um contrassenso. Isso não é adequado. Isso é um grave problema psicométrico. Pode ser um problema simplesmente de ajuste, tá? Pode ser um problema mais grave, né? Pode ser um problema de compreensão do enunciado. Há diversas explicações. A partir desses dados aqui não tem como afirmar muita coisa. Eu vou... Só que aí, então, isso poderia, por exemplo, ser uma coisa atípica. A prova de 2009 foi aquela montada às pressas. Mas reparem, 2010 e 2011 eu também tenho questões com problema. Aqui, ó, tem uma questão de química, 55, outra de física, 70. 2011, química, física. Se vocês olharem com calma, vocês vão encontrar várias questões. 2012 foi o único ano que, aparentemente, todas as curvas estão de acordo com o modelo, tá? O ajuste, né, é o esperado. 2013, por exemplo, foi um ano muito, muito diferente. Eu tenho nada menos do que 6 questões com discriminação negativa. Tá? Física aqui, essas 5 são de física. E ainda tem uma outra questão de física, essa 79, que eu praticamente tenho discriminação 0. Ela mede de forma igual todos os candidatos ao longo da escala de habilidade. Ela não está separando ninguém, né, ao longo dessa escala. Tá? 2014, vou passar rápido aqui, só para manter o padrão, mas vocês estão vendo que tem essas questões, sempre vai ter uma ou outra, geralmente de física, com um problema no ajuste. Tá? E aí vocês podem falar, Gustavo, como é que você confia? Será que não é um erro do programa que você usou, do ajuste que você fez? É possível. Aí eu fui investigar isso. Em primeiro lugar, por que eu tive que fazer esse ajuste? Porque o INEP não disponibiliza os parâmetros dos itens. Ele disponibiliza apenas a nota dos candidatos. As informações dos itens liberadas são apenas a habilidade que corresponde, que cada item está avaliando. Então, eu fui forçado, para poder usar uma análise de TRI e extrair mais informações, eu fui forçado a rodar os programas por conta própria. E a forma que eu encontrei de validar, de ter certeza que esses dados, parâmetros que eu encontrei, são razoáveis, foi fazer uma correlação entre a nota que o INEP divulga e a nota que eu posso calcular a partir desses parâmetros que eu obtive. Então, uma vez que eu obtive esses parâmetros, eu faço um cálculo para ter uma estimativa da nota dos candidatos. E, então, eu vou apresentar aqui a correlação que eu fiz entre eles. Então, novamente aqui, para todos os anos, né, 2009 e 2017, na horizontal, eu tenho a nota na escala do INEP, tá? Então,
500, na média aqui. E no eixo vertical, a nota que eu calculei do programa, que não está na mesma escala do INEP, né? Tá na escala de média 0 de padrão 1, mas o importante não é que os valores sejam iguais, é que haja correlação entre eles. E reparem como é que em 2009 eu tenho uma correlação quase perfeita. 0,999. Tá? Ao longo dos anos, essa correlação diminui um pouco e visualmente parece até ruim. Mas se você olhar o R quadrado, é uma correlação ainda excelente. E por que essa correlação vai diminuindo ao longo dos anos? Porque o INEP fez a calibragem em 2019 e tem, a partir daqueles pré-testes com os itens âncora, tendo as parâmetros de 2009, dos itens âncora e dos anos seguintes, eles conseguem fazer esse link melhor. Eu, como não tenho isso, esses ajustes vão acabando ficando um pouco mais frouxos. E também tem a questão da metodologia aqui, com alguns pontos. Alunos passaram a ter nota 0, então isso afeta um pouco. E lembrando que são da ordem de 1 milhão de casos de estudantes. Então, qualquer pontinho aqui, eu não estou tendo uma dimensão da densidade, de como é que os meus pontos aqui são representados igualmente. Então, eu posso ter muito mais pontos ao longo da reta do que os que estão fora. Tá? Por isso que é importante ter o R quadrado. Então, a partir disso, eu fico tranquilo de dizer que os parâmetros que eu estou usando, se não são iguais aos do INEP, são muito próximos. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que aquelas questões com discriminação negativa, onde a curva está invertida em relação ao esperado, né, o percentual de acerto, ele diminui, a probabilidade de acerto diminui conforme a habilidade da pessoa aumenta, elas deveriam ser anuladas da prova. Não só porque não fazem sentido, logicamente, mas do ponto de vista do cálculo da nota, acertar uma questão com aquela curva invertida diminui a nota do aluno, ao invés de aumentá-la. Tá? Oficialmente, não há nenhuma informação de que nenhuma questão de ciência da natureza tenha sido anulada ao longo desses 9 anos. Uma coisa interessante da teoria da resposta ao item é que ela, a partir daquelas curvas de características dos itens, é possível obter um erro padrão, tanto do item, né, qual a precisão do item ao longo da escala de notas, quanto do próprio teste como um todo. Então, eu fiz isso para os 9 anos. Essa primeira linha aqui contínua é do ano de 2009. E reparem que ela mede muito bem em regiões de notas altas. Aqui o pico, ou menor, o mínimo dela é em 750, onde ela é mais precisa. E conforme eu vou chegando no extremo inferior, eu tenho um erro altíssimo. Esse erro padrão está na mesma unidade da escala de notas. Ou seja, uma pessoa de nota 500 tem uma incerteza, né, um erro padrão de 50. Então, mais ou menos 50. 750 já cai para metade, da ordem de 25 pontos. Agora, quem está em 250 tem mais de 100. Então, a nota é muito imprecisa no limite inferior da escala. Isso se repete com algumas variações ao longo de todos os anos. O que a gente pode interpretar a partir disso? Que o Enem ele é bem preciso na região entre 600 e 700 pontos, ou seja, é adequado para a seleção universitária. Você quer selecionar alunos que estão na parte superior da escala de habilidade. Mas ele tem baixa precisão, em torno de 450 pontos. Essa nota de corte era usada para a certificação do ensino médio, mas deixou de ser usada alguns anos atrás, talvez muito em função dessa imprecisão. Tá? De qualquer modo, existe um padrão em todos os anos e parece que esse padrão é intencional. Lembrando que eu mencionei que uma das características da TRI era o planejamento do teste. Tá? Então, a princípio, parece que está sendo realmente o teste sendo pensado para medir dessa forma. E a partir, então, desses resultados mais gerais, eu fui me focar na questão da física. Tá? Investigando algumas concepções não científicas. Estão presentes em vários distratores. Distratores são as alternativas incorretas das questões. Tá? Bom, eu vou separar aqui 2 exemplos que eu quero comentar um pouquinho. Essa é uma questão, então. Basicamente está tratando de inércia. Tá? Ela vai descrever que uma esfera vai descer desse ponto, vai deslizar sem atrito.
E depois, porque não é atrito, ela subiria até o mesmo ponto, essa linha aqui, a mesma altura. Tá? E aí pergunta, se eu diminuir esse ângulo de subida até zero, ou seja, na verdade eu tiro a rampa, ela vai descer e vai continuar na horizontal. O que acontece com a esfera? Então, as opções incluem tanto o que vai acontecer, manterá a velocidade constante, A e B, né? Diminui a velocidade ou aumenta a velocidade, e também o porquê que isso acontece. Então, o gabarito mantém a velocidade constante, porque não tem mais força resultante sobre ela. No entanto, essa questão A, a alternativa A, não é a mais marcada. As mais marcadas são a C e a B, que têm fundamentos, assim, são fortemente mais. Então, a B diz que a velocidade é constante, mas é porque o impulso da descida continuará a empurrá-la. Isso é uma concepção relatada em estudos de física. A alternativa C também diminui a velocidade, pois não tem mais impulso para empurrá-lo. Também é uma outra concepção não científica muito forte. Vocês veem que é a posição mais marcada. E então aqui esse percentual de acerto simples é simplesmente uma técnica de estatística descritiva, mas eu posso incorporar a TRI nessa análise. Como eu faço isso? Eu fiz o ajuste e eu tenho os dados experimentais. Cada pontinho desse aqui corresponde a um vintil de alunos agrupado por nota. Esse aqui é o vintil de maior nota, e esse aqui é o vintil de menor nota. Tá? Então, reparem coisas curiosas. Existe uma ligeira diminuição aqui nos dados experimentais, para depois subir. Então, isso aqui não está seguindo o comportamento adequado que se espera, que é uma curva monotônica crescente. Ela não deveria diminuir, ela poderia no máximo permanecer constante e depois subir. E os parâmetros da TRI aqui, esse parâmetro A igual a 4, é uma discriminação muito grande. Vocês reparem como é que isso aqui é amplamente inclinado, é quase uma função degrau. É muito difícil, uma dificuldade de B igual a 2,35 é acima de 2 de padrão acima da média dos candidatos. Ela está aqui bem difícil mesmo. E a pseudo-chance 0,13, então cerca de 13% de chance de acerto aleatório para quem está aqui. Né? Reparem que o ajuste não está muito bom. O ajuste não se adequa muito bem aos dados, justamente porque esses dados têm um comportamento meio idiosincrático aqui. E outra coisa interessante também, além de marcar esses pontos da alternativa correta, do gabarito, eu posso fazer a mesma coisa com as alternativas incorretas. E aí eu vou entender como é que quais concepções prevalecem em função da faixa de nota dos alunos. Então, num primeiro momento, eu tenho aquela concepção em que a velocidade diminui gradativamente porque não tem mais impulso para empurrá-la. Tá? E depois isso começa a ser plantado por uma outra concepção, que é a alternativa B, em que descreve o fenômeno corretamente, mas a explicação está incorreta. E só depois de uma certa região é que o pensamento científico passa a predominar. Um outro exemplo que eu tenho aqui é uma questão sobre atrito. Basicamente, essa questão explica que uma pessoa vai subir uma rampa em linha reta e será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Então, uma leitura atenta disso indica para a gente que a força de atrito está empurrando a pessoa e, obviamente, ela tem que ser no mesmo sentido do movimento. Opção C. Então, mesmo que a pessoa não saiba, nunca tenha estudado atrito, uma leitura atenta, com uma interpretação adequada do texto, permitiria que um candidato respondesse corretamente. Portanto, a opção mais marcada é a opção B, paralela ao plano, no sentido contrário ao movimento. Tá? Novamente, eu tenho aqui um ajuste que não se adequa muito bem aos dados. Esse ajuste aqui, pelo menos, assim, não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas como vocês notam que os pontos experimentais vão diminuindo, o ajuste ele cria uma curva que é invertida, né? A discriminação é negativa, que não é esperado pelo modelo. Não deveria acontecer isso. Como consequência disso, eu tenho uma dificuldade que é menos 4. Embora a questão seja muito difícil, o fato de ter um negativo aqui nesse A faz com que apareça esse negativo aqui também. Na prática, seria melhor analisar o módulo disso e entender que a questão é muito difícil. Né? 4 de desvio padrão acima da média.
e o pseudo-azar, cerca de 20%. Novamente, aqui a gente tem é evidente como essa concepção da alternativa B é preponderante entre alunos de alta habilidade. E como a noção de atrito não é algo intuitivo, acredita-se que seja alguma forma no ensino de física que esteja atrapalhando a compreensão dos alunos. Eles estão aprendendo de forma errada, seja porque estão ensinando ou por algum problema na comunicação entre professor e aluno, ou entre livros didáticos, né? Então, reparem como é que é importante essa curva característica, traz informações interessantes para a gente. Tá? Bom, e a partir disso, então, um outro resultado que eu tive interessante, que era analisar algumas diferenças de desempenho em alguns subgrupos. Então, tipo de escola. Eu tenho escolas federal, estadual, privada. Tá? O grosso dos candidatos é das escolas estaduais, tá? O que está de acordo com o censo escolar, com uma pequena discrepância de 5%. Em seguida da privada. As federais são poucas, né? Porque pela legislação a função do ensino médio é a função dos estados, mas a federal é importante porque elas têm as maiores médias. Estão vendo aqui, né? Olhei também a região do país e a questão de gênero, candidatos masculinos e femininos. Foi detectada uma diferença estatisticamente significativa no Enem, algo que não está presente no PISA, que é um exame na empresa de ciências, que é realizado quando os alunos têm 15 anos. Então, entre os 15 e os 18 anos, está surgindo uma diferença aí, que é algo já relatado em diversos estudos. Tá? Bom, aqui é um gráfico só para... É informação demais, então vou explicar um pouco com calma. Eu tenho aqui, na horizontal, os anos, 2009 a 2017. Tenho, na vertical, a nota do Enem. Tá? Aqui em cima eu tenho o tipo de escola pública federal, pública estadual e privada. E no lado direito, a região da escola do candidato. Então, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Tá? Os pontos circulares, né, os círculos, são candidatas femininas e os triângulos são os candidatos masculinos. Então, vejam que há alguma coisa estranha, porque consistentemente, para todas essas subdivisões, a média dos candidatos masculinos é superior à das mulheres. Então, isso levanta uma pulga atrás da orelha. Será que esse teste, de alguma forma, ele é enviesado a favor dos homens? Outras informações também é que, consistentemente, as escolas federais e privadas estão acima das estaduais, né, cerca de 100 pontos aqui, mais ou menos, em média, ou seja, um desvio padrão, uma diferença altamente significativa, né? E tem diferenças regionais também. Sul e Sudeste tem notas maiores do que Norte e Nordeste, e o Centro-Oeste fica no meio termo. Bom, em termos de física, então... desculpa. Então, aqui só para ver a distribuição entre feminino e masculino, eu investiguei essa diferença entre homens e mulheres em algumas questões de física que eu selecionei, onde eu notei algumas diferenças mais gritantes, tá? Que eu vou apresentar a seguir. Então, eu notei que num conjunto de questões que envolviam circuitos elétricos, que era a habilidade 5 da prova de ciência da natureza, então, eles envolvem a compreensão sobre as formas de ligação dos elementos no circuito elétrico. Então, todos esses itens aqui são dessa habilidade. Eu calculei o percentual de acerto das mulheres e dos homens em algumas questões e fiz também a diferença, eu olhei as características dos itens nessas questões por gênero. E destaquei aqui 5 questões em que tem uma diferença significativa, né? Tem questão aqui com mais de 20% de diferença no percentual de acerto, e que também fossem diferentes ao longo de uma ampla faixa de notas da escala. Então, desde 380 pontos, eu tenho diferenças grandes nessa questão aqui. Tá? Algumas outras questões as diferenças eram mais pontuais, em uma ou outra posição da escala, então eu não achei que fosse significativo. Tá?
Vou apresentar, então, aqui um exemplo, que o enunciado descreve que um estudante vai receber uma lâmpada, uma pilha e um fio. E tem que fazer a ligação entre a lâmpada e a bateria, a pilha, de modo que a lâmpada acenda, usando esse fio. Tá? Então, reparem aqui quais são as opções mais marcadas, A, C ou D. A B e E são praticamente ignoradas pelos candidatos. E uma coisa interessante é que essa questão aqui, ela pode ser resolvida com certas técnicas de prova de múltipla escolha. As opções mais marcadas, A, C e D, ambas começam com a opção 1, 3, 1, 3, 1, 3. E muda só a opção final, 6, 5 ou 7. Tá? O percentual de acerto tem mais de 10% de diferença entre homens e mulheres. E quando você faz a curva característica do item, você nota como essa diferença é não apenas ao longo de toda a escala, mas ela se intensifica aqui nessa área acima de 500 pontos. A opção C, por outro lado, se inverte. As candidatas femininas têm uma preferência maior por essa opção em relação aos homens. Bom, então, em várias dessas questões de circuitos elétricos, existe uma vantagem dos homens e das mulheres. Tá? Por outro lado, em questões de interpretação de texto, favorece as mulheres. Então, essa é uma questão aqui sobre que não tem a ver com circuitos elétricos, mas ela tem uma informação interessante. O enunciado diz que mesmo que questões hidrelétricas possuem impacto ambiental. Tá? Estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas, o que é algo que vai um pouco contra o senso comum de que a gente tem na mídia, de que a hidrelétrica é uma energia limpa. E aí, então, a resposta correta é para identificar que a hidrelétrica seria uma fonte de energia poluidora. As candidatas femininas conseguem identificar melhor isso e marcam mais do que os homens. Eu não sei se é possível ver aqui, né, uma ligeira diferença aqui. Tá? Você vê o triângulo mais para baixo, o círculo mais em cima. A diferença é bem menor do que você tinha nas questões de circuitos elétricos, mas existe. E essa diferença consistente ao longo de várias questões parece que, de algum jeito, compensa a discrepância maior em algumas questões de física. Tá? A princípio, questões de biologia também favorecem as mulheres. Então, o que é possível detectar? A média... existe uma diferença de média entre homens e mulheres, e entre outros grupos também, mas isso não necessariamente significa que a prova seja enviesada. Existem questões que são enviesadas, algumas para um grupo, algumas para o outro. E qual foi a ideia que eu tive para poder discutir se a prova como um todo é enviesada ou não? A partir de cada curva característica do item, eu posso somar essas curvas e ter o que eu chamo de curva característica do teste. Então, lembrando aqui, no canto superior direito, curva característica do item, a escala vertical seria de 0 a 1. Se eu tenho 45 questões, eu posso somar as 45 curvas e ter uma curva característica do teste. Então, agora meu eixo vertical vai de 0 a 45, e reparem que elas são praticamente idênticas, né? Aqui em 2010 eu consigo ver um pouco mais claramente, 2013, aqui, inclusive aqui, ó, eu tenho as mulheres acima dos homens, nesse caso. Então, de algum jeito, por mais que a prova, as questões não sejam não sejam completamente imparciais, a prova como um todo parece ser imparcial. Isso é uma coisa importante, né? Porque é uma prova que tem consequências para a vida universitária das pessoas. Bom, então, em função dos resultados, eu estou encerrando já, eu queria chamar a atenção de que o uso da TRI para análise do Enem é imprescindível. Isso não significa que a gente vai excluir a teoria clássica dos testes ou outras técnicas. Mas se o exame elaborado e corrigido com essa teoria da resposta ao item, eu não vejo como fazer uma análise minuciosa sem incorporar essas técnicas. Tá?
lembrando que a precisão do exame é adequada para a seleção universitária. Não estou discutindo a qualidade das questões ou a validade do que elas estão, de fato, medindo. Tá? Mas o exame como um todo tem uma precisão para essa região de seleção universitária e é ruim para a nota de certificação do ensino médio. Provavelmente foi o motivo por qual ela deixou de ser usada para isso. Há diversos itens que não se adequam ao modelo logístico de 3 parâmetros. Né? No entanto, ainda assim, como vocês viram em alguns poucos exemplos, essas questões, mesmo com problemas psicométricos, elas trazem muitas informações interessantes para a gente pensar esse diagnóstico da aprendizagem. A prova, de modo geral, é muito difícil, ela está num nível de dificuldade muito acima dos estudantes do Brasil. A análise do desempenho nas questões evidencia essa existência ou permanência de concepções não científicas, e esses resultados podem ser usados para elaboração do diagnóstico da aprendizagem. Né? Questões, então, ainda sobre a questão, o problema das diferenças de desempenho. Então, o que a gente chama de impacto, essa diferença de desempenho dos scores, nas notas e nos percentuais de acerto, nesses subgrupos, existe. Existem questões que, aparentemente, também têm um comportamento diferente, chamado comportamento diferencial do item, que favorece um grupo ou outro. Né? Isso já foi observado em várias outras avaliações internacionais, né? A questão de que questões relacionadas à circuito ético favorecem os homens e a leitura e interpretação de texto favorece as mulheres. E a gente consegue descrever esses dados, mas não consegue explicar por que isso acontece. Tá? E entender a origem dessas diferenças é um grande desafio nessa pesquisa de gênero. E para quem está em sala de aula, eu acho que é um recado importante, é fundamental que a gente reflita, porque a pesquisa tem documentado diferenças sutis e sistemáticas nas maneiras com que professores tratam mulheres nas aulas de matemática e ciências. Em nenhum país a diferença de gênero total é grande antes do fim do ensino médio. Além disso, a magnitude da diferença de gênero possui correlação negativa com a igualdade de gênero no país. Então, já vemos que, provavelmente, no nosso país, isso é um problema sério, né? Bom, então, finalmente, então, o que eu espero a partir desses dados obtidos, né? Espero ter contribuído para a elaboração desse diagnóstico da aprendizagem de física, que isso sirva para constituir uma base para reflexão sobre o currículo escolar de física no ensino médio brasileiro, que surjam propostas de materiais didáticos que tentem solucionar algumas dessas dificuldades encontradas e, eventualmente, que isso seja incorporado aos cursos universitários, tanto ciclo básico quanto licenciatura, porque precisamos de professores bem formados para que esses equívocos, essas concepções não permaneçam, não permaneçam ou não sejam transmitidas para os nossos alunos do ensino médio. Então, como eu mostrei, eu trabalhei até 2017. Atualmente já tenho disponibilizado os bancos de dados 2018 e 2019. Então, pretendo continuar trabalhando com isso. E aproveitando aqui que eu estou no PMAT, gostaria de fazer o convite para quem tiver interesse em fazer algo parecido nas provas de matemática, que entre em contato para a gente trocar figurinha, que eu tenho todo interesse. Tem muitas questões de matemática, inclusive, que me interessam, porque tem várias que têm a ver com física, ou análise de gráficos, e acho que seria interessante poder colaborar com alguém da área de ensino de matemática. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Acho que eu estou travado. Vocês estão me vendo ou ouvindo? Estou vendo. Sim, que bom. Minha conexão travou várias vezes. Muito obrigado. O que você trouxe é super relevante, não só para o ensino de física, para o ensino de matemática, para todo mundo que está aqui. A gente discute sempre essas questões todas relacionadas à avaliação em larga escala, e é difícil, né, porque tem toda uma parte muito específica que a gente normalmente não estuda. Então é importante você trazer isso para a gente pensar um pouco mais seriamente nessas questões.
Não sei se alguém quer fazer algum comentário, algum docente, mas já vou pedir que os discentes e docentes também, que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, que levantem a mão ou que se inscrevam no chat para a gente organizar. Já temos uma pergunta da Cláudia. Por favor, Cláudia. Está desligado o microfone, Áudio Cláudia. desligado, Cláudia. Gustavo, parabéns. Eu tinha lido seu trabalho, achei muito interessante a forma como você utilizou a própria análise das questões para dar indícios em termos do ensino de física, etc. Eu fiquei bastante curiosa quando você mostrou ali aquele quadro com biologia, química e física. Você não incluiu a matemática. Eu queria saber se você sabe alguma coisa, mesmo que não seja a nível de muita análise, sobre a matemática. O que parece, as médias de matemática são ainda menores que as de ciências. Eu não incluí porque é uma prova separada, né? Seriam outras 45 não, claro, tudo bem. Né? E eu tenho interesse, mas eu não tenho... Eu tenho noção do limite do meu conhecimento. Eu não tenho capacidade de analisar questões de matemática porque eu não sou professor de matemática. Então, o que eu poderia colaborar é nessa parte da análise quantitativa, né? Mas eu tenho todo o interesse de olhar essas questões. Tá bom. Mas, a princípio, assim, as médias de matemática são ainda menores. Então, era isso que eu queria saber. Mas, enfim, parabéns. Eu achei bem interessante as análises que você fez e as conclusões que você tirou a partir dessas análises. Tá? Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. E aí, pessoal, mais perguntas? A gente tem hoje, há um ano, mais ou menos, no PEMAT, um grupo que está trabalhando com avaliação, o grupo da Lília. Certamente tem interesse particular nessa questão que o Gustavo trouxe, né? Vou deixar a mão da Cláudia. Posso falar? Pode. Já que ninguém se aventurou. Olha só, eu quero dar os parabéns, Gustavo. Achei muito interessante. Realmente eu tenho trabalhado na parte de avaliação, mas nesse nosso grupo de pesquisa do PEMAC, do GEPAM, a gente não se aventurou ainda muito por esse tipo de análise da TRI. O que eu trabalhei mais com a TRI foi lá na Sesbran Rio, que eu estou acostumado a fazer análise de itens, mas quem faz essa parte da TRI é o Ruben Klein, né? Eu só analiso as respostas, assim, o comportamento do que aconteceu. Porque eu acho difícil, para mim, entendeu? Mas acho muito interessante. Se algum aluno tiver interesse em se aventurar por aí, a gente pode conversar. Ótimo. Tá? Obrigado, também. A gente tem uma turma que vai iniciar daqui a pouco, né? A gente está no meio da seleção para o mestrado e para o doutorado. De repente, parcerias podem vir por aí, né? Eu queria fazer um comentário, já que ninguém quer perguntar nada. As pessoas estão tímidas, não sei por quê. Não, as pessoas não gostam de discutir avaliação. Acho que esse é um bloqueio, e eu acho que eu queria falar exatamente sobre isso. Eu acho que tem uma questão muito relevante que a gente tem que sair, de uma certa forma, da dicotomia entre teoria e aplicação, no seguinte sentido. Eu sou física, então, na física, essa discussão entre física aplicada e física teórica é muito presente o tempo todo, tá? Mas a gente aqui tem uma questão muito clara. Por exemplo, no Plano Nacional de Educação, na Constituição, na LDB, a gente tem escrito que há direito à educação. Quando a gente diz que a gente tem um direito, a gente tem também o dever de verificar se esse direito está sendo exercido. Quer dizer, a gente tem uma questão que tem a ver com um direito
que a gente não sabe verificar se está sendo, de fato, cumprido pelo Estado brasileiro. Porque uma nota como essas notas do Enem, elas revelam uma falência da educação básica. Porque, reparem, na UFRJ, nos cursos do CPI e do CCNN, mesmo nos cursos de baixa procura, como a gente chama, a nota de corte do Enem é 550, 600. Então, é aquela rabeira lá do alto que o Gustavo mostrou nas imagens. Então, eu vou repetir uma frase que o Chico Soares, que é um matemático da UFMG, que agora está no Departamento de Educação, que foi presidente do INEP, sempre diz. Ele diz que é fundamental devolver para a população as análises das avaliações, porque é nesta devolutiva que a gente percebe se o direito à educação está sendo respeitado no país. Eu acho que estudar a avaliação é verificar se a gente está dando de fato à população brasileira o direito à educação. É fácil eu saber se o cara vai no posto de saúde e é atendido, mas não é fácil eu saber se o cara foi para a escola e aprendeu alguma coisa. Tá? Então, a relevância desse tipo, não necessariamente este trabalho específico, que é uma parte muito técnica, mas a relevância de se estudar avaliações é uma coisa que a gente tem que parar com essa história de dizer que não vi e não gostei. Porque isso é uma questão fundamental para mudar a educação brasileira. Por exemplo, aquela questão do atrito é uma questão super discutida na área de pesquisa em ensino de física, que todo aquele erro que a gente vê, que quanto mais o aluno estuda, mais ele erra, isso é explicável, está publicado isso, pela estrutura da sequência didática que se usa para ensinar atrito nos livros textos e nas salas de aula. Então, é super relevante fazer esses estudos. Eu acho assim que, além desses detalhes, todo mundo sabe que a gente não aprende atrito, todo mundo sabe que o conceito de velocidade e aceleração é super difícil, porque é um conceito de taxa de variação, mas o ponto básico é o seguinte: tem um resultado muito inesperado. O resultado muito inesperado são as diferenças que a gente observou nos subgrupos. Isso não estava na nossa linha de mirada. Que as regiões brasileiras têm essa... Veja só, Recife é uma cidade tão parecida com o Rio de Janeiro que eu não sei por que a região Nordeste é pior do que a Sudeste. Porque você tem o mesmo tipo de estrutura de separação de capital e interior, de tipo de escola e etc. Então, por que tem diferença de região? O Gustavo percebeu isso, mas ele não explicou. A diferença de gênero, o PISA diz que tem diferença de gênero para matemática, mas não tem para ciências. E por que aparece aos 18 anos? Porque tem tão pouca professora de física mulher. Então, eu acho que o que está faltando, a gente é pegar esses dados, primeiro, aprender a fazer a descrição dos resultados, e segundo, conseguir explicar esses resultados. Quer dizer, fazer projetos de pesquisa que deem conta de desenvolver metodologias que talvez expliquem algumas das coisas que estão sendo observadas. Mas se a gente não observou ainda, a gente não tem como explicar. Não sei se eu fui clara. Tá? Era isso. Eu sempre tenho que falar na coisa do Gustavo, eu insisto, porque ele gosta de ser... Gustavo gosta de ser muito técnico e não falar nada das coisas mais políticas, etc. Então... Obrigado, Marta, pelo que você trouxe. É importante ainda para estimular as pessoas, porque, assim, tem muita coisa para ser olhada ainda a partir dos dados que o Gustavo trouxe, né? Então, é bastante importante que a gente se atenha a isso e vislumbre quem está no mestrado, no doutorado, no pós-doc e pesquisa para seguir por muito tempo. Lilian, você pediu para falar, mas a Flavinha também. Vou respeitar a ordem, tá? Para ela não ficar tímida depois. Flávia. Ela escreveu. Então, vou ler, tá? Se alguém não tiver com acesso ao chat. A Flávia diz o seguinte: você começou falando sobre o TRI e entendo a importância dele para essas análises sobre o Enem. Mas por que a avaliação por acertos, mesmo que com pesos em questões mais difíceis ou mais fáceis, não seria tão eficiente? Porque o TRI é mais eficiente para fazer esse tipo de avaliação e análise dos dados do que a avaliação por acertos?
Não sei se você falou, eu não peguei, se tiver falado, me perdoa. Bom, é uma ótima pergunta, tá? Não, fica tranquila que foi uma pergunta excelente, obrigado. Eu não sei dizer o que é uma avaliação mais eficiente nesse ponto de vista de correção. Eu acho que a TRI é um instrumento fundamental para a análise da prova e do desempenho dos alunos. Mas ela traz uma série de problemas em termos de divulgação de resultados. O aluno sai da prova, ele confere o gabarito, sabe que acertou e que errou, ele não sabe a nota dele. Poderia ser utilizado um esquema híbrido, né? Então, a pessoa poderia receber a nota no número de acertos, mas por que não usar o número de acertos? Porque aí você teria naquela prova 45 acertos, você teria 46 notas possíveis. E você quer separar o máximo possível para a seleção universitária milhões de candidatos. Então, fica complicado. Você teria muitas pessoas emboladas com a mesma nota. E a TRI, pelo menos o INEP, divulga notas, lembra, a média é 500, mas as notas vão de décimo em décimo. Então tem 500,1, 500,2, e assim você consegue separar pessoas para entrar na universidade. É claro que tem que lembrar com aquele cuidado que eu falei do erro padrão dessa nota. É muito estranho, faz pouco sentido você ter uma nota de 500,1 se o seu erro é de 50. Mas, assim, eu acho que, assim, espero, pelo que você escreveu, acho que eu consegui responder o que você estava perguntando, né? Correto? Legal sua pergunta, obrigado. Obrigado, Flávio e Gustavo. Lilian, por favor. Eu só queria comentar, Gustavo, de novo te dar os parabéns, porque o que eu acho mais importante é essa análise que se faz depois da prova. Se aquele comportamento do pessoal que está aprendendo física está aprendendo errado, porque a curva está ao contrário, é muito importante chegar aos professores. E é isso que eu não vejo acontecer no Brasil. Você faz esse esforço todo, essa prova, com milhões de candidatos e tudo, e depois isso se perde. Só serve para ver quem entrou na faculdade e quem não entrou. A discussão do que foi errado, do comportamento dos alunos, como é que deveria ser, o que está acontecendo, é o que devia acontecer. Eu acho que tinha que ter um programa mais de apoio, lá criado pelo INEP, de divulgação dos resultados e análise das respostas. Acho isso muito importante, isso que faz falta. Concordo totalmente, porque na prática você tem um exame que deveria ser uma avaliação, mas é usado apenas como seleção. Exatamente. Né? E aí isso é um problema, mas assim, você tinha comentado que realmente é difícil entender a TRI, né? É estranho, mas eu não tinha nenhuma formação em estatística e meti as caras. É claro que eu não domino, mas eu consigo entender a linguagem e consigo usar o programa. Fiz cursos, fiz um workshop, eu fiquei uma semana, fiz um workshop em Salvador com o pessoal da Inglaterra. Então, fiquei uma semana de 8 da manhã às 5 da tarde, programando, aprendi a programar em R, programando e entendendo a teoria. E consegui, inclusive, junto com a Marta e outros colaboradores, montar cursos para professores de ensino médio. Inclusive, fizemos uma oficina para professores do ensino fundamental, da escola da Rede Municipal do Rio. Então, a pessoa não tem que dominar a TRI, ela tem que entender o que a TRI está trazendo. E acho que essa visualização das curvas características, isso esclarece muito alguns pontos. E uma coisa que dá para ir além, óbvio, exige mais tempo, mas eu consigo, com planilhas do tipo Excel, eu consigo fazer a estimativa da nota a partir dos parâmetros das questões. E a pessoa vai entender que não dá para falar em peso de questão, por exemplo. E de acordo com o padrão de resposta de pessoa, né, acertar uma questão ou outra tem um impacto diferente. Não é, né? Mas eu acho que assim, já me perguntaram se acham viável que o professor de ensino médio use a TRI. Não tem menor cabimento no meu sentido, porque, no meu ponto de vista, porque, como eu não falei antes, mas a TRI, para você fazer esses cálculos estatísticos, repara que você tem essa imprecisão, né? É com
muitas questões, 45 questões. Um teste normal em sala de aula, você não vai ter 45 questões. Você vai usar 10, no máximo 20, né, se for um simulado, alguma coisa assim. A sua precisão vai ser menor e você não tem um número de alunos suficiente para rodar estatisticamente esses cálculos. Então, você vai ter uma precisão, tanto na calibração dos parâmetros dos itens, quanto na estimativa nota das pessoas. Isso é outra coisa que a gente não entende. Por que precisa ter tantos itens assim para poder fazer essa calibração, né? Uhum. Mas eu vejo muita gente falando assim, nossa, 45 questões? Para que tanto? Né? E vocês veem que mesmo com 45, aquela precisão ainda é grande. É isso que é difícil da gente entender, assim, entendeu? Uhum. Lilian, você tem 3 parâmetros para ajustar por questão, e isso te dá uma ideia. Por exemplo, 3 vezes 45 são 135, mais a nota, mais 1. Então, na prática, você está ajustando quantos dados você precisa para fazer um ajuste de 2 parâmetros. Aqui você tem 135. Físico sabe que com menos de 10 não faz um ajuste de 2 parâmetros. Então, no mínimo, tem que multiplicar por 5, entendeu? É por aí. Pois é. Obrigada, de qualquer jeito, eu acho muito bom. Se você puder divulgar isso para professores, falar mais nos cursos, acho muito interessante. Fiquei aqui pensando que ele podia replicar esse curso para a gente do PEMAT. Podia mesmo. Eu ia gostar muito, porque eu não sei nada disso, nada. Gustavo, podemos combinar assim. Vamos combinar assim, por favor. Vou te mandar e-mail depois. Uhum. Você não quer falar ou eu leio? Não, tá bom. Estou satisfeita, obrigada. Oi, Aguinaldo. Boa tarde, boa noite, na verdade. Eu queria dar parabéns ao Gustavo. Realmente, eu estou entrando agora nessa área de educação, assim, mais profundamente agora, embora seja professora já há muitos anos. Muito trabalho, né, o do Gustavo, né, essa análise aí. Pô, esse programa foi você que escreveu, Gustavo? Foi você Não. Eu trabalhei com algumas partes da análise mais de estatística descritiva, eu usei o SPSS, tá? Mas a parte de TRI especificamente, eu trabalhei com o ambiente estatístico R. Entendi. E tem um pacote MIRT. Eu comecei, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu estava usando um outro pacote. Mas o desenvolvedor parou de trabalhar nele e começou a surgir um outro pacote chamado MIRT, que é o que está sendo mais utilizado atualmente. Entendi. Tá? Nossa, porque é muito trabalho, né? Uma quantidade de variáveis assim muito grande, realmente. Sim, eu tive que aprender a programar em R, mas não desenvolver os programas em si. Eu trabalhava com as sintaxes, eu criava as sintaxes tanto para rodar as análises quanto para criar os gráficos também. Todos aqueles gráficos que eu mostrei são feitos no R. Entendi. Aí só uma pergunta a mais em cima do que a professora Marta colocou, a respeito das notas baixas revelarem o fracasso da educação básica, né? Aí na verdade, eu venho pesquisando, eu sou de modelagem matemática, eu tenho doutorado em modelagem matemática e computacional, e eu me pergunto a respeito da interdisciplinaridade, né, da questão da gente não fazer as conexões entre as disciplinas, né, o quanto que essa falta de conversa entre as disciplinas pode agravar esse fracasso, né, acentuar ainda mais essas desigualdades, né. Aí minha pergunta é a seguinte: eu também não tenho muita experiência com o Enem especificamente, né, mas é sempre fácil você classificar uma questão do Enem, de ela ser de biologia, física ou química? Não há nenhum momento que você fique na dúvida, será que isso é física, será que isso é química? Justamente, é um bom ponto. É bem difícil, tá? Então, todas as questões foram classificadas por pelo menos 3 pessoas. Eu, a Marta e algum outro colaborador. E teve vezes que foi um arranca-rabo para poder definir o que era. É muito comum isso em questões que têm a ver com o meio ambiente, por exemplo. Porque você fica na dúvida se trata de poluição do ponto de vista químico ou biológico. Tá? Então, a gente usou um critério pragmático que era para você marcar a resposta correta, para você acertar a questão.
aquela alternativa correta, ela exige conhecimento de que área? Física, química e biologia. E mesmo assim dá problema. Tá? E provavelmente é aquela coisa, se você de manhã fizer uma classificação, de noite fizer outra, vai dar diferente. Por isso que você tem que ter pelo menos 3 pessoas e chegar a um consenso. Entendi, obrigada. Obrigado, Luciana. O Carlos tem uma pergunta. Tá no chat, né? Que eu vi. No chat, se o SPSS tem rotinas para rodar TRI. Não, o SPS não tem rotinas. Eu cheguei a experimentar, tem uns plugins, ou macros, não sei como é que eles chamam, que você conseguiria, tendo o R instalado no seu computador também, você conseguiria, dentro do SPS, chamar o R e rodar. Só que isso é mais limitado, porque você não tem como mexer em todos os parâmetros. Então, eu recomendo que você aprenda o R, mas não do jeito que eu aprendi, que foi na marra. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês, para mostrar o que é o R. Tá? Eu acho que é importante. Só um minutinho aqui, gente. Tem vários cursos de R na internet, a gente acha fácil, né? A Luciana Velasque, acho que ela não está aqui agora, mas é professora do programa, da Unirio e credenciada no PEMAT, ela costuma oferecer uns cursos de R para professores. A gente também pode combinar isso depois. Então, se você abrir o R, vai ser uma linha de comando assim. Tá? E se você trabalhar com Linux, que nem eu, é a linha de comando aquela tela preta. Então é pior ainda. Naquele curso que eu mencionei, aquele workshop que eu fiz, eu fui apresentado a uma ferramenta que é a mão na roda, que é o RStudio. Ele não é um SPSS ainda em termos de amigabilidade, mas você já começa a ter uma aparência um pouco melhor. Você consegue ter um local aqui para você escrever a sua sintaxe. Você tem a linha de comando que vai mostrar o output, o input e o output do que você está trabalhando. Tem aqui essa janela que você tem ajuda, você pode ter gráficos aqui, que eu não abri nada na hora, mas... E aqui você tem o ambiente com os objetos que você está trabalhando. Então, isso já ajuda bastante. Tá? A sintaxe é colorida, então a sintaxe vai destacar as diferentes funções. Então, para quem já trabalhou com o mínimo de programação, ajuda muito. Tá? Eu não sei o que é esse Iramutec. Iramutec é um software de análise estatística também, baseado no R. Ah, tá. Deve ser uma interface gráfica, alguma coisa assim? Não? É uma interface gráfica, Tá. E eles permitem algumas análises qualitativas também, mas a base é o R. Tá ótimo. Marta, quer falar? Eu queria só fazer um comentário. Na verdade, para a geração de vocês, eu acho que não tem o menor sentido investir no SPSS. O SPSS é um software... Tá falhando, Marta. Oi. O SPSS é um software proprietário e ele é muito caro. Ele tem algumas grandes vantagens e na época que eu comecei a trabalhar em avaliações, eu fazia as análises do PISA, eu conseguia rodar um sucedâneo da TRI nos processos que o R tem lá dentro, mas era muito... Na verdade, eu pedia para o Dani e um aluno de doutorado do Dani, que trabalha no CAED, para rodar as coisas de TRI para mim, que não existia R na época. Agora, não tem o menor sentido. Vocês têm que aprender a usar o R, porque acabaram de falar, ele faz o estudo, inclusive eu tenho visto vários artigos de análises qualitativas, de análise de discurso, usando o R. Então, acho que se tem algum investimento a ser feito, é via R. O Gustavo fez um curso. Gustavo, era isso que eu estava pensando, de você dar a dica daquele curso do Coursera. Você lembra de cabeça? Não, é o edx.org. Era um curso de R da Microsoft. E ele direciona para um site... Esse curso é gratuito. Você só precisa pagar, se você quiser, o certificado.
curso é completamente gratuito, e ele direciona para um ambiente que você trabalha com R no seu navegador. Você não precisa instalar o R para fazer o curso. Então, é um curso completamente interativo. Ele intercala vídeos, textos e exercícios que você vai treinando. E tem o feedback na hora. Tá? Então, esse DataCamp é bem interessante. Esse curso específico da EDX era alguma coisa de R da Microsoft, eu não lembro agora. Já procurei esse curso de novo, não achei. Mas se eu procurar com calma, depois eu posso mandar para vocês. E o DataCamp é um site que tem de vários ambientes, de várias linguagens de programação. Tem R, Python, SQL. Ele é feito para você aprender a programar. E todos os cursos, acho que é o primeiro capítulo, ou o primeiro módulo, agora não é completamente gratuito. Você só paga se você faz. Se você gostar e se quiser pagar, você faz a assinatura. Então, para quem tiver que trabalhar pesado mesmo com programação, eu recomendo esse DataCamp. Quando você falava, eu olhei, achei um de Harvard, que está nesse edx.org. Esse eu não fiz, mas o que eu fiz é específico da Microsoft. Talvez tenha lá ainda. Tá. Mas deve ser a mesma ideia. É porque esse já é intermediário, pelo que eu estou vendo, né? Parece que sim. Mas era essa carga horária, mais ou menos, assim. Tá? Era uma carga horária de 20 horas. Eu catei o primeiro que eu vi, que era do R, mas sim. Olhando com calma. Tem vários, você experimenta. Tem, inclusive, naquela escola virtual do governo, tem um curso de R, mas é bem fraquinho, tá? Tá em português, a vantagem é essa, mas é um material escrito, não tem essa questão de você treinar a programar e ver os problemas de fato. Mas seria um passo inicial para você perder o medo, pelo menos. Eu acho que vale a pena. A Marilena está dizendo que o curso de R com a Luciane seria maravilhoso. Seria mesmo, mas assim, a Luciane agora está trabalhando na Secretaria de Covid, né? E aí ela não tem tempo de fazer isso com a gente nem tão cedo, do jeito que as coisas andam. Gente, mais alguma questão para o Gustavo? Algum comentário sobre o trabalho dele? Aguinaldo, só queria comentar então a questão do R ainda, por que é importante aprender o R, porque no início, quando eu comecei a trabalhar, o INEP, quando ele disponibiliza os bancos de dados, ele disponibilizava a sintaxe para o SPSS e para o SAS, que é outro programa estatístico, pago, né, e proprietário. E nos últimos anos para cá, eles passaram a incluir uma linguagem, uma sintaxe em R. Então, você, com aquela sintaxe, você já importa os dados todos e facilita o seu trabalho bastante. Pode fazer todo o processo. Os últimos 2 anos que eu analisei, 2016 e 2017, eu fiz todo o processo no R. Desde a importação de dados, a tratamento de dados, aquela criação de separação de variáveis, exploração, tudo foi no R. Ainda usei algumas coisas do SPSS que era mais prático para estatística descritiva, pelo output que o SPSS gerava. Mas nada impediria de usar o R para tudo. Pelo que todo mundo fala, eu acho que vale realmente a pena, como a Marta defendeu agora, a gente aprendeu a usar o R. Eu tinha essa impressão só de que, é uma coisa quant, não vai me interessar, não precisa aprender. A Luciane foi 2 anos seguidos, quando ela de metodologia no doutorado, falar do R, de usos qualitativos, inclusive do R, a gente instalou, a gente foi para Rio para fazer um cursinho de um dia lá, no outro ela teve no fundão, a gente instalou, experimentou, achei bem bacana, acabei não investindo, mas hoje fiquei curioso para investir um pouco mais nisso, vamos ver se a gente consegue. Pessoal, mais alguma pergunta? Se alguém tiver, por favor, levanta a mão. Última chance. Bom, se não, então, Gustavo, de novo, muito parabéns pelo seu trabalho, excelente. A Janete está dando parabéns. Gerard apareceu aqui agora, quer falar? Não? Só dá parabéns. Parabéns, Sassou, para a exposição, tá bom? Obrigado, Gerard. Obrigado a todos aí. Então, Gustavo, muito obrigado. Seu trabalho é excelente. Vou deixar meu e-mail aí no chat para quem quiser entrar em contato. Deixa assim, por favor. Deixou um monte de gente curioso para aprender um pouco mais sobre o trabalho com avaliação em larga escala. Eu, inclusive, acho que vale a pena a gente investir nesse curso. Vamos trocar e-mail depois para combinar isso direitinho. Tá certo.
quando couber na sua agenda. Então é isso, Gustavo, obrigado. O ideal seria presencial, né? Mas a gente faz. Pois eu acho que a gente não vai ter encontros presenciais tão cedo, viu? Mas, se você achar melhor, a gente espera, também não tem problema. Então é isso, Gustavo, de novo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para todos. Tchau, tchau.